Nessa quinta-feira temos como principal destaque a Libertadores da América. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño em casa para manter a primeira colocação do grupo. O Botafogo enfrenta o Universitário fora de casa para tentar buscar uma classificação ainda. Lembrando que o Botafogo teve um péssimo início de Libertadores, né? Principalmente nos 2 primeiros jogos, mas a situação melhorou. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, esse planejamento, o Júnior Barranquilla vai vencendo a LDU no Equador. Então, dependendo do resultado, o Botafogo já não vai conseguir brigar tanto pela liderança, mas pelo menos vai conseguir brigar pela classificação. Temos o São Paulo também enfrentando o Barcelona de Guayaquil dentro de casa. E, obviamente, temos outros jogos da Sul-Americana. No cenário europeu, temos uma disputa pela Europa League na La Liga, né? A La Liga que foi já definida em relação a título. Temos o Betis disputando contra a Real Sociedad uma vaga nessa Europa League. A Real Sociedad enfrenta o Valência e o Betis enfrenta o Las Palmas. Como jogo extra, entre aspas, da La Liga, teremos um Barcelona enfrentando um já rebaixado Almeria, né? Um Barcelona que venceu a Sociedad e que briga, vamos dizer assim, pela segunda colocação com o Girona nesses últimos jogos. Além disso, temos o jogo da volta das semifinais dos playoffs da Championship. O Leeds agora como mandante enfrenta o Norwich com uma cotação de favoritismo, né? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de apostas e trade por aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 16 de maio. Antes da gente começar o nosso planejamento de trabalho para falar de Leeds e Norwich, eu queria pedir para vocês uma corrente de oração para esse cara sensacional que é o Lucas Tadiotto, que toca hoje o projeto solo do Stake Cheia, mas que já liderou o Apostas FC durante muitos anos. O Lucas está passando por um período muito difícil de saúde, tá numa UTI de hospital há alguns dias. Eu estou em contato com a esposa dele, com a Thaís, queria mandar um abraço, muita força para a Thaís. A situação do Tadiotto é grave, é gravíssima. Ele tem uma encefalite, os médicos não sabem ainda se é uma encefalite autoimune, se é uma situação mais branda. O fato é que o Tadiotto ele está sendo medicado com muito antibióticos fortes, né? Já teve algumas complicações, precisou ser entubado. E assim, é um cara que tá no meu coração, um cara que eu gosto demais da conta. Já tive a oportunidade de ir ao Sul, conhecer o Tadiotto, já tive a oportunidade de viajar com o Tadiotto na final da Libertadores em 2019. Tenho várias fotos do Tadiotto aqui em casa. E é uma situação que deixou todo mundo assim, sem chão, principalmente quem gosta desse cara. Durante em meio, né, essa grande tragédia no Rio Grande do Sul, o Tadiotto é de Porto Alegre, a gente foi pego com muita surpresa nessa situação gravíssima dele. E estamos aqui em oração para que ele se recupere o mais rápido possível. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, muita gente não sabe o que está acontecendo. Eu queria pedir, independente da sua religião, que você coloque Tadiotto nos seus pensamentos, nas suas orações, porque a situação é muito grave. Ele vai precisar ser muito forte, se Deus quiser, será para sair dessa situação. É bom ficar esse registro aqui do nosso grande amigo Lucas Tadiotto. Beleza? É difícil, meus amigos. Não está sendo uma situação fácil, não. Vamos falar de Leeds e Norwich. Eu não tenho certeza se esses jogos das semifinais acontecem já em Wembley ou se só a final dos playoffs vai acontecer em Wembley. Eu acredito que somente a final, tá? Então, provavelmente esse jogo da volta vai acontecer na casa do Leeds. O Leeds, por conta disso, é favorito contra o Norwich. O primeiro jogo foi 0-0. Até que se prove o contrário, não vai ser um jogo tendencioso a tantos gols. Tende a ser um jogo muito estudado, porque é um jogo que vale muito, né? Estar na final dos playoffs é um jogo que vale muito. Obviamente não tanto como a final, né? Passar para a Premier League, ganhar a final. Mas é um jogo que importa, porque se você não passar, você não vai estar na final, obviamente, para disputar o jogo mais importante do ano para essas equipes. Então, até que um gol aconteça, até que a gente tenha um cenário ali de desconcentração, de desorganização, me parece um jogo muito tenso, muito estudado, ok? Então sim, eu acredito nesse favoritismo do Leeds, eu acho que ele é justo e necessário, porque o Leeds realmente teve uma campanha melhor ao longo da competição, né? O Leeds ficou com 90 pontos e está pegando aqui o 6º colocado, então é sim favorito o Leeds e decide em casa, mas o Norwich obviamente não vem para se expor, então me parece um jogo um pouco mais estudado.
ok? Vamos falar dos cenários daqui a pouco, vamos dar uma olhada primeiro nas estatísticas. O Leeds teve 57% dos jogos onde ele saiu na frente do placar, o Norwich também. Isso mostra que a equipe do Norwich, mesmo não tendo ficado na terceira colocação, tendo ficado na sexta, é uma equipe de muita iniciativa ou de pelo menos a mesma iniciativa do Leeds, o que pode configurar uma equipe perigosa, certo? O Norwich também não falha tanto em marcar, porém é uma equipe que sofre muitos gols, a gente vai falar sobre isso. O time do Leeds já tem uma defesa mais sólida e é uma equipe que marca com muita frequência. Dentro de casa, o Leeds venceu 70% dos jogos, o Norwich já tem uma grande dificuldade de vencer. Outra grande dificuldade do Norwich é defensiva. A equipe sofre quase 2 gols de média por jogo e sofre mais gols, 6 gols a mais do que marca. Uma equipe que marca a mesma quantidade do que gols sofridos ou uma equipe que sofre mais gols do que marca gols é uma equipe difícil de se confiar. Então é o Norwich que vem para fazer provavelmente um jogo defensivo inicialmente, mas a defesa não é o seu maior forte. Isso configura, de novo, mais um ponto a favor do Leeds, na minha humilde opinião. O ataque do Norwich é bom e ele pode ser efetivo em determinadas situações, mas defensivamente o Leeds é bem sólido. Na quantidade de finalizações necessárias para gerar um gol, o time do Norwich é bem agressivo, precisa de poucas finalizações. Isso pode configurar também, assim como a questão de iniciativa, um Norwich podendo abrir o placar, podendo surpreender o Leeds, tá? O primeiro tempo do Leeds tem mais gols marcados, porém a quantidade de gols marcados pelo Norwich é alta, mas o Norwich chega a 23 gols sofridos somente na primeira etapa, uma média de 1 gol sofrido por primeiro tempo. Então a gente consegue ver um mini favoritismo para o Leeds, porém por conta da parte defensiva do Norwich e não por conta da parte ofensiva, tá? Então me parece um primeiro tempo bem over. O segundo tempo, a gente já tem o time do Norwich melhorando relativamente aqui um pouco os gols sofridos, porém isso também custa um pouco de gols marcados. A equipe do Leeds reduz um pouco o número de gols marcados, mas reduz pela metade o número de gols sofridos. É uma superioridade do Leeds aqui no segundo tempo de maneira mais clara. As duas equipes marcam bastante de bola aérea, de cabeça, né? Mas principalmente o Norwich. Isso aqui realmente pode ser um grande diferencial. As duas equipes sofrem bastante, é verdade. Porém, o Norwich tem mais gols marcados. Uma curiosidade, o Norwich é uma equipe que marca muito de fora da área. O Leeds não sofre tanto nesse fundamento, porém o time do Norwich sofre nesse fundamento. Aí é o Leeds que não marca tanto, né? Então, o que me chama mais atenção aqui são as bolas aéreas para as duas equipes, porque as duas defesas sofrem muito nesse fundamento. Como a defesa do Norwich é muito frágil e o ataque é forte, é uma equipe com mais over 2,5, né, com mais jogos over do que o Leeds. O principal momento ofensivo, ou os principais momentos ofensivos do Norwich, meio do primeiro tempo, final do segundo tempo, e a equipe sofre mais gols no final do segundo tempo e no final do primeiro tempo, né, nos minutos finais dos dois tempos. A equipe do Leeds marca com mais frequência, justamente no momento onde o Norwich mais sofre, que é no final do primeiro tempo, e também marca no final do segundo tempo, que também é um momento onde a equipe do Norwich sofre. O Leeds tem muito mais posse de bola, o estilo de jogo do Norwich é um jogo mais reativo, então não se assuste se nesse jogo a gente vê o Leeds muito mais propondo o jogo, né? Principalmente dentro de casa. Não são equipes tão faltosas, não são equipes com tantos índices assim de cartão amarelo, tá bom? Do Leeds, o principal jogador é o Summerville, com 19 gols, e o Rutter, Jorginho Rutter, com 16 assistências. Absurdo, né? Do lado do Norwich, é claro que você pode olhar os outros jogadores importantes aqui, grava os nomes deles aí, mas provavelmente eles vão estar disponíveis. Do lado do Norwich, Gomes Sara, o meio-campista com 13 gols e 12 assistências, e o Joshua Sargent, ou Sargent, com 16 gols marcados. Se você é um trader por aqui, é um jogo com muita liquidez, talvez a maior liquidez do dia, não se assuste, tá? Championship na fase de playoff é muito cotada. É um jogo que tende a ser do Leeds propondo o jogo e o Norwich defendendo. Por isso que um lei a pior equipe em campo no Norwich ou um back favorito no Leeds pode encaixar, tá bom? Tomar um pouco de cuidado porque o Norwich sai na frente na mesma quantidade do Leeds, então um time que pode surpreender, e o Norwich também precisa de menos finalizações para marcar um gol, tá? Isso também pode ser um fator decisivo, e aí você tem que apertar essa leitura de jogo, principalmente nessa questão de recuperação de segunda bola do Leeds. Se você é um punter por aqui, eu acredito numa classificação do Leeds, ficaria muito surpreso se o Norwich passar, é claro, futebol é jogado, a gente sabe disso, mas eu gostaria de uma cotação mais alta. Por quê? Porque é provável que o Norwich venha para
para se defender, tá? E é provável que essa cotação do Leeds demore um pouco a subir, mas ela pode subir. O que vai fazer esse jogo abrir, se você quer trabalhar gols? O 0-0 não acho, tá? Para esse jogo abrir, você precisa de uma situação de desespero. A situação do Norwich na frente do placar é uma situação de zebra, né? Você acredita que o Norwich na frente do placar, tendo vindo para se defender, ele vai escolher contra-atacar ou ele vai escolher se fechar ainda mais? Me parece provável que ele escolha se fechar ainda mais. Com isso, um cenário interessante para gol seria o Leeds na frente. Aí a gente vai ter o caos instaurado, como eu gosto de falar. Quanto mais vantagem para o Leeds, mais aberto esse jogo será, tá? Então, 1-0 Leeds, 2-0 Leeds, são cenários com que fariam que eu me interessasse aqui, por exemplo, por uma situação de 2,5, por uma situação de over 1,5, tá? De resto, eu não trabalharia gols. Me parece um jogo onde o Leeds vai martelar, pode tomar um gol de contra-ataque, pode tentar marcar no finalzinho. Se o Leeds conseguir um gol cedo, aí esse jogo tem potencial para abrir. O segundo jogo do dia que eu quero ficar atento é Almeria e Barcelona. E esse não é o jogo mais importante em relação à tabela nessa quinta-feira na La Liga, né? O Barcelona ele disputa protocolarmente a segunda colocação e o Almeria já foi rebaixado, né? O Almeria poderia somar aqui no máximo 26 pontos em caso de 3 vitórias, teria que vencer o Barcelona, e com 26 pontos o Almeria não iria a lugar nenhum. Vale lembrar que o Almeria foi a única equipe na La Liga que não conseguiu vencer um mísero jogo em casa, ou seja, está sendo rebaixado com honra e mérito. O Almeria fez força para cair e conseguiu. Foi uma temporada de merda, com todo respeito, né? Quis e conseguiu ser a pior equipe da competição, a pior equipe em relação à defesa e não conseguiu uma mísera vitória dentro de casa. Por que então, se nós temos Las Palmas e Betis, se nós temos Real Sociedade e Valência, por que então escolher esse jogo para trabalhar? Porque eu venho em busca de pirotecnia, show de fogos, né? Já que o Almeria já está rebaixado e o Barcelona briga protocolarmente pela segunda colocação, provavelmente num jogo importante, entre aspas, né, mas televisionado, para o Almeria é importante jogar contra o Barcelona. O time do Almeria vai querer fazer bonito na frente do seu torcedor, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Almeria dentro de casa, o Almeria tomou 3 do Getafe, 2 do Villarreal, 3 do Osasuna, empatou 2-2 com o Sevilha, 2-2 com o Atlético de Madrid. Isso aqui é pura pirotecnia. É o que eu quero para trabalhar gols, claro. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Almeria que não conseguiu vencer dentro de casa, a gente já conseguiu ver isso. Uma equipe que em mais de 40% dos jogos falha em marcar, tem um ataque frágil e tem uma defesa bem vazada, né, com quase 2 gols sofridos por jogo. O Barcelona saiu na frente em quase 70% dos jogos fora de casa, falhou pouco em marcar e tem sofrido gol com alguma frequência. O ataque do Barcelona marcou o dobro de gols do que o Almeria, né? Então a gente pode esperar aqui um jogo pirotécnico, principalmente se o Barcelona estiver na frente do placar. O Almeria precisa do dobro de finalizações no alvo para poder marcar um gol. O Barcelona dá metade. O primeiro tempo do Barcelona não é bom fora de casa porque tem muitos gols sofridos, então é um primeiro tempo que eu não consigo cravar a superioridade para o Barcelona, mas o segundo tempo a gente consegue perceber um Barcelona mais agressivo, por mais que continue tomando um pouco de gol, e um Almeria que tem o seu pior momento defensivo. Muito provável que a gente veja aqui o Almeria tomando gol na segunda etapa. O Barcelona também tem marcado alguns gols de cabeça, não são tantos, né? Não é o melhor estilo, mas tem marcado. E o time do Almeria sofre muito nesse fundamento. Jogos do Almeria têm sido over 2,5 com muita frequência, assim como jogos do Barcelona fora de casa. O Barcelona marca a maioria dos seus gols no segundo tempo e o time do Almeria marca e sofre a maioria dos seus gols também na segunda etapa, tá bom? Como o Almeria quase sempre está atrás do placar, é uma equipe que tenta buscar mais escanteios no jogo. O Barcelona tem mais posse, provavelmente se sair na frente pode até adotar um jogo um pouco mais reativo. É um jogo com expectativa de ser mais faltoso, com uma média aí de 4 cartões pelo menos na partida, acredito nisso daí. O time do Almeria tem como principal jogador o Sérgio Arribas deve ser o nome, o Léo Batistão, com 6 gols também, e do lado do Barcelona, o principal destaque é o Lewandowski, mas o Rafinha também tem feito bonito nesses últimos jogos. Se você é um trader por aqui, eu não confio no Barcelona, não foi à toa que o Barcelona nessa temporada não ganhou nada, só decepcionou. Alguns lampejos de back favorito de vez em quando, mas é raro de acontecer. Então a minha expectativa maior aqui é para trabalhar gols. Porém, se você encontrar um Almeria largado, sem interesse, um Barcelona dominando o jogo, por sua conta e risco, você pode trabalhar a favor do Barça. Eu venho para trabalhar o mercado de gols, gosto desse 2,5 com uma cotação
mais elevada. Não duvido de um Barcelona tomando o gol aqui, tá? Também com uma cotação mais elevada. Mas o que vai fazer esse jogo ficar, obviamente, animado é o Almeria atrás do placar. Seria mais uma vez o Almeria jogando contra uma grande equipe, podendo fazer algo bonito, pelo menos para encerrar com chave, entre aspas, de ouro, né? A sua participação na La Liga e iria para cima. E o Barcelona, se tiver vontade, pode aproveitar. Agora, se você percebe que o jogo 0-0 tá uma merda, com todo respeito, o Barcelona não quer, o Almeria também não quer, deixa que eu deixo danado, aí fica de fora. Melhor não fazer nada, melhor partir para outro jogo para expor o seu dinheiro. Mas depois do 1-0, se o Barcelona estiver na frente, até mesmo se o Almeria estiver na frente, você conseguir perceber que o time na frente quer contra-atacar e o time atrás do placar busca recuperação, bom jogo para trabalhar assim o mercado de gols e é a minha expectativa por aqui, trabalhar gols. Vamos falar de Sul-Americana e de Libertadores, começando pela Sul-Americana, o Racing enfrenta o Coquimbo Unido, o Racing é do mesmo grupo do Bragantino. Nesse momento as duas equipes têm 9 pontos, o Bragantino venceu o Racing dentro de casa no último jogo, porém o saldo do Racing é melhor. Então, em caso de vitória contra o Coquimbo, o Racing assume e mantém, obviamente, a liderança e aí pode buscar essa primeira colocação no último jogo, se eu não me engano, contra o Luquenho, né? Deixa eu confirmar aqui. Exatamente, decide dentro de casa contra o Luquenho e aí, no caso de vitória contra o Coquimbo, muito provavelmente o Racing também vencerá o Luquenho e será o primeiro colocado, obrigando o Bragantino a disputar os playoffs da terceira colocação que vem da Libertadores. Então esse é um jogo importante, lembrando também que obviamente o jogo do Bragantino com o Luquenho é importante, porque pode ser que o Racing não consiga vencer e o Bragantino tem que fazer a parte dele. O Luquenho é um time muito ruim, só teve um empate até o momento, 3 derrotas e um empate, tem um saldo de -4 e o Bragantino é favorito fora de casa, também é um jogo interessante para ficar de olho. 21 horas o Cruzeiro enfrenta o La Calera. O Cruzeiro não é o líder, é o segundo colocado. O Católica pega o Aliança Petroleira em casa. Provável também que o Católica vença. Então também dá para ficar de olho nesse jogo do Católica às 23 horas. Para mim é um horário impossível, mas se você tiver esse horário pode ser um jogo interessante. Lembrando que o Petroleira perdeu de 3-0 para o Cruzeiro em casa e conseguiu empatar com o Cruzeiro, sabe-se lá como, 3-3 depois de estar tomando 3-0 no primeiro jogo. E o Cruzeiro pega o La Calera. O La Calera tem 4 pontos, então acaba sendo um adversário direto, né? Acaba sendo um adversário direto. No último jogo, se não me falha a memória, o Cruzeiro decide em casa contra a Católica. Se o Cruzeiro vence e a Católica empata, o Cruzeiro joga por uma vitória, né? Dependendo só de si, para poder se classificar. Porém, se o Católica vencer também, aí o Católica joga por um empate para se classificar, ou, enfim, mesmo que perca, já vai estar classificado, né? Porque a distância é de 4 pontos. Aí vai ficar difícil para o Cruzeiro. Na Libertadores da América, o Rosário Central pega o Caracas. Nesse momento que eu tô gravando, o Galo vai empatando fora de casa contra a equipe do Peñarol. Não sei se já mudou alguma coisa no placar, deixa eu dar até uma olhada, porque interessa e muito nessa análise que eu tô fazendo agora. Nesse momento, 2-0 Peñarol. Não, então se o Peñarol venceu, o Peñarol foi a 9 pontos. Então o Rosário precisa muito dessa vitória para se manter vivo, senão o máximo que ele vai conseguir aqui é uma disputa na terceira colocação. Tá? Então vale a pena ficar de olho também, Rosário Central e Caracas. O Fluminense pega o Cerro, provavelmente no Maracanã. É um jogo de disputa direta também, o Cerro Porteño. Se não me falha a memória, utilizando aqui o PDF de apoio, o Cerro Porteño vem muito bem no seu campeonato. Foram 8 jogos disputados até o momento fora de casa, mas é o melhor visitante da competição, está em segundo no campeonato. Então é um jogo onde o Cerro Porteño tem uma boa defesa, não é um time que sofre tantos gols, não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa. É um jogo um pouquinho difícil para o Fluminense aqui, tá? Acho que o Fluminense é um time que tem que tomar um pouco de cuidado. Vem de cobrança, vem de derrota de virada para o São Paulo, vem de empate 2-2 com o Atlético Mineiro depois de estar vencendo por 2-0. Obviamente também é uma equipe que venceu o Colo-Colo, né, e se manteve na liderança, mas é um jogo de confronto direto. Para o Fluminense é importante ficar na primeira colocação do grupo para melhorar o seu desempenho, né? Seu adversário, caso passe para as oitavas de final, provavelmente vai passar. O Fluminense pode ter um pouco de dificuldade no início, porque o seu realmente é um time bom defensivamente.
Outro jogo muito importante é Universitário e Botafogo, também às 19 horas. Por quê? O Universitário também não é um time bobo, pelo menos no seu campeonato peruano. Olha aqui, ó, 7 jogos, 7 vitórias, uma equipe com muito aproveitamento dentro de casa, 17 gols marcados e 1 gol sofrido, tá? Então é uma equipe que vem muito bem. Se a gente pegar os últimos jogos aqui do Universitário, ó, 4-1 no Cristal, 6-0 no Comerciantes. É claro que o nível de enfrentamento é diferente, mas o Universitário venceu a LDU em casa, coisa que muitas equipes não conseguem. O Botafogo conseguiu, também pelo mesmo placar. Então é um jogo importante para o Botafogo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a LDU perdeu para o Barranquilla. Isso significa que, vamos lá, o Júnior Barranquilla foi a 9 pontos, o Botafogo está com 6, a LDU praticamente sem chance de classificação, ficou com 4. Último jogo, o máximo que a LDU conseguiria é somar 7 pontos, né? Então a LDU já não vai se classificar. O Universitário tem 5. O Universitário precisa vencer. O Universitário precisa vencer. E o Botafogo tem 6. Se o Botafogo vence, também vai a 9 e decide na última rodada, lá na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla, a sua vaga, podendo até buscar a liderança do grupo. Se o Botafogo empatar, aí a situação do Botafogo já fica complexa porque o Barranquilla jogaria por um empate para ser primeiro do grupo, tá? E ainda poderia se complicar, né? Porque em caso de derrota lá na Colômbia, o Universitário vencendo a LDU fora de casa, ou empatando também, provavelmente vencendo, o Universitário poderia ficar na segunda colocação. Então, não é um bom resultado para o Botafogo empatar com o Universitário aqui, tá? Porque se ele empata com o Universitário, ele vai a 7, o Universitário fica com 6. No último jogo, o Botafogo pega o Barranquilla na Colômbia e, por acaso, vai que toma uma derrota e aí fica com 7. Se o Universitário vence, o Universitário vai a 9 e passa o Botafogo. Então, o Botafogo tem que ganhar aqui, senão vai ter que depender de um bom resultado fora de casa contra o Barranquilla. Se não ganhar aqui, vai ser difícil ser primeiro do grupo. Mas, acima de tudo, né, não ganhando aqui fica até difícil de classificar, tá? Então, é um jogo muito importante, jogo para mim para correção de preço. E lembrando, o time do Universitário não é bobo, tá? Por último, temos São Paulo e Barcelona. O São Paulo, segundo colocado, buscando liderança no seu grupo. O Tajeres venceu o Cobresal por 1-0 na noite dessa terça-feira. O jogo já acabou. Então, o time do Tajeres foi a 13 pontos. Para o São Paulo ter chance de se classificar na primeira colocação, já que o time do São Paulo joga o último jogo, se não me falha a memória, contra o próprio Tajeres em casa, o São Paulo tem que vencer o Barcelona. Vencendo o Barcelona, o São Paulo vai a 12 pontos, ficaria a 1 ponto do Tajeres e decidiria em casa, em caso de vitória, seria o primeiro lugar do grupo. Então não pode vacilar, tá? Não pode vacilar, afinal de contas eles têm saldo parecido e aí pode ser que o São Paulo, empatando contra o Barcelona, se complique para ser primeiro lugar do grupo. Classificado, o São Paulo já está, tá? Mas é muito importante que o São Paulo tenha essa primeira colocação do grupo por conta do adversário. Então, é provável que o São Paulo tenha mais posse, tenha mais, né, domínio do jogo aqui. Pode ser um jogo também para trabalhar um back favorito no primeiro tempo, caso o São Paulo ofereça essa oportunidade para a gente. Nas opções de jogos extras, não esqueçam desses jogos aqui que valem muito em relação à Europa League da La Liga, tá? O Betis enfrenta o Las Palmas não briga por mais nada e o Betis briga para se manter dentro da zona de Europa League, já que ele venceu o Almeria no último jogo e a Real Sociedad perdeu para o Barcelona. Então, nesse momento, o Betis é um time que está indo para a Europa League. É importante para o Betis esse tipo de situação. E as duas equipes continuam duelando, né? Não entre si, mas o Betis pega o Las Palmas, que é um adversário chato, e a Real Sociedad pega o Valência, também é um adversário chato. A Real Sociedad é mais favorita aqui. Para mim, é mais provável uma vitória da Sociedad e uma complicação do Betis, mas enfim, eu trabalharia esses dois jogos ao vivo, tá? Ainda existe uma pequena briga entre o Valência e a Sociedad, porque o Valência tem 48, em caso de vitória iria a 51, e aí poderia chegar aqui numa situação aonde, faltando 6 pontos a serem disputados, ele poderia brigar por uma vaga ainda na Conference. Então, acaba sendo um micro confronto direto, né? Dependendo da situação. Esses são os dois jogos extras que eu trabalharia aqui na La Liga. Eu vou deixar o link aqui do Radar Esportivo para vocês conferirem as tabelas aqui de jogos que eu criei, tá bom? Temos também nos jogos complementares Bodoglin e Tromsø, não sei se é assim que fala,
na Noruega. Na Suécia, o Malmo, líder isolado, enfrenta o Gais. Na Dinamarca, o Copenhagen, já na Championship Round, né, na rodada dos campeões, está empatado com o Midtjylland. Jogo grande aqui, jogo importante. Para quem gosta ainda de trabalhar essa equipe chata do Al Ittihad, vai jogar, mas sinceramente eu não venho fazendo nada do Al Ittihad, né? Os últimos jogos do Al Ittihad é só vergonha. O Al Ittihad tá ladeira abaixo. Temos playoffs da Série B da Itália. O Bari enfrenta o Ternana. E temos também o Young Boys cumprindo tabela contra o Sangalli. O Young Boys praticamente já campeão. Muito dificilmente não será. Tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Novamente, queria pedir oração pro meu amigo Lucas Tadiotto. Se Deus quiser, tudo vai dar certo contigo, meu irmão. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê amanhã. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.